Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus, de Nossa Senhora da Espiritualidade Maior, se faça presente aqui, nesse momento em que precisamos aquietar a nossa alma, nosso espírito, para que possamos alimentar a nossa psique com uma reflexão, no mínimo, fundamental para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. Sejam bem-vindos e vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade. Hoje é um tema bastante provocativo, porque nós iremos abordar a conduta espírita, que pode ser também chamada conduta cristã. Todos nós, simpatizantes, estudiosos, aprendizes da terceira revelação, nós precisamos diuturnamente vigiar cada palavra, cada ato, cada pensamento e a forma como estamos nutrindo o nosso ser. Todos nós que viemos ou por uma dor, ou porque nascemos e tivemos a oportunidade de conhecer essa doutrina extraordinária, Consolador prometido por Jesus. Todos nós que aqui nos encontramos nesse instante e que buscamos esse consolo na doutrina, o entendimento de muitas questões que trazemos, que muitas vezes a gente não encontra a resposta. E quando a gente se depara com os ensinamentos da doutrina espírita, com esses autores extraordinários, com a vivência cristã de grandes anjos luminosos que por aqui passaram, nós precisamos aprender sobre conduta cristã. Porque muitas vezes temos o conhecimento, estamos ali fazendo um trabalho, mas agimos de forma contrária ao que o nosso mestre tem nos ensinado há mais de 2000 anos. Por quê? Porque é que muitas vezes, mesmo com esse conhecimento, nós nos comportamos ainda de uma forma contrária àquilo que estamos em busca, porque ainda prevalece o instinto, porque muitas vezes queremos alimentar o orgulho, a vaidade e por vezes agimos de forma extremamente egoísta. E precisamos refletir sobre essa conduta íntima. Quem sou eu, de fato? Quem sou eu? Como que eu estou nutrindo a minha alma? Que tipo de pensamentos eu estou conseguindo alimentar de fato? Como que eu estou me portando e me comportando diante de pessoas que têm atitudes contrárias àquilo que eu espero delas? Nós temos uma frase extraordinária do Evangelho que diz: não julgueis para não serdes julgados. Mas quando adentramos os nossos lares e nos deparamos com filhos, esposos, esposas, pais, irmãos, familiares
que agem de forma contrária àquilo que nós defendemos como correto, muitas vezes nós nos sentimos no direito de julgar, de tomar atitudes, esquecendo que uma das maiores propostas que nos foi apresentada desde que aqui chegamos se chama o livre-arbítrio, que é exatamente essa escolha pessoal de caminhar, e muitas vezes com muitas cicatrizes, mas superar, se autoconhecendo, se auto-perdoando, para poder seguir confiantes de que a mensagem do nosso Pai é amor e que existe a possibilidade sempre, diariamente, a cada instante, de recomeçar. Estamos vivendo um período, meus irmãos, em que os valores estão totalmente confusos, em que o nosso planeta, que eu chamo carinhosamente de Mãe Terra, encontra-se enfermo. Guerras, flagelos naturais, fome, brigas partidárias, disputas de poder, doenças como ansiedade, depressão, neuroses e psicoses, materialismo que assola e muitos confusos, sem saber o que fazer. E precisamos dessa base, e essa base é a nossa fé, é a coragem da fé. E onde que entra essa conduta espírita, essa conduta cristã? Ela se resume principalmente na palavra-chave, que é a palavra que precisa mais ser ouvida e praticada, que é a caridade. Caridade moral, caridade material, caridade em todos, absolutamente todos os nossos momentos. Não julgar o teu próximo, não se sentir numa condição em que possa muitas vezes humilhar aquele que não vai perceber nada a não ser se machucar com o que está ouvindo. Nós temos que ter cuidado com determinadas expressões. Você às vezes se dirige a alguém e diz: todo mundo está falando isso de você, mas você não percebe que você que está levando a ofensa. É não fazer para o próximo o que você não suportaria que fizessem com você. E quando eu digo isso, parece uma frase tão comum: não fazer para o próximo. E muitos escutam, mas nas primeiras oportunidades, quando um filho está com dificuldade, um esposo, uma esposa, um familiar mais idoso, alguém doente, alguém exaurido por ter cuidado de algo e está realmente sem condições alguma de dar conta de outras atividades, escutar ofensas, ofender é muito doloroso. Se nós pudéssemos, fica aqui uma dica de exercício que eu faço muito no consultório, muito no meu consultório. Se nós pudéssemos gravar as palavras ásperas que dizemos para as pessoas que convivem conosco e depois a gente procurasse um local isolado e ouvisse aquilo que muitas vezes a gente fala para o nosso próximo, nós não suportaríamos, porque nós somos muito duros com os outros,
mas somos muito convenientes para conosco. Conduta espírita, meus amigos, não é só na casa espírita. Conduta espírita é na hora que você acorda, durante todo o dia, na via pública, com cada um que se aproxima de você, com aquele que vai precisar de alguma forma que você o ajude, seja de forma material, seja de uma forma moral. Conduta espírita é entender que você é um aprendiz do Cristo e que se você pratica o bem, o maior beneficiado será você mesmo. Conduta cristã é você colocar essa prática em cada momento do seu dia. O que de fato é importante e o que eu não gostaria de fazer mais. Muita gente me procura e diz: eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo me controlar. Isso é treino. Não se aprende a amar sem treinar amor. Quando você espera amar alguém e esse retorno precisa ser alimentado novamente na sua alma, isso não é amor, isso é troca. Porque muitas vezes, meus irmãos, dentro do nosso próprio seio familiar, nós iremos nos deparar com pessoas que amamos muito, mas que não têm esse amor para nos oferecer. Muitas vezes nós iremos ouvir palavras duras de pessoas que amamos muito, mas que não têm a mesma consideração por nós. E aí, o que fazer, Valquíria? O que eu faço se eu me dedico a um casamento, ou a filhos, ou aos meus pais, ou a companheiros de jornada, ou até as próprias amigas no meu cotidiano, se eu não recebo isso de volta? Entra uma conduta cristã que é: continue fazendo, continue semeando o bem, sem esperar retorno. Uma vez eu falei isso numa palestra a semana passada. Eu sempre gostei muito de orar aquela prece de São Francisco de Assis. Sempre de forma ou cantada ou nos momentos de prece. Mas certo dia eu percebi algo, que quando a gente ora ou canta a prece, a oração de São Francisco de Assis, a gente pede essa conduta de uma forma muito profunda. Senhor, fazei com que eu seja, que eu ame mais do que seja amado, que eu perdoe mais do que seja perdoado, pois é dando que se recebe. E eu pensei, gente, nós pedimos em prece que eu ame mais do que eu seja amado, que eu perdoe mais do que seja perdoado. E por que quando a gente se depara com pessoas que a gente ama e que não tem esse retorno como nós gostaríamos, ou que a gente perdoa e muitas vezes não querem aproximação porque preferem nutrir suas mágoas, seus rancores, por que nós nos machucamos tanto, já que nós pedimos para compreender mais do que sermos compreendidos? Está lá na oração de São Francisco de Assis. Nós oramos, nós pedimos isso. E por que a gente, quando não recebe esse retorno, a gente muitas vezes não quer continuar a nossa missão de semear o amor? A gente se isola e muitas vezes se vitimiza. Por quê? Porque tal qual nós cantamos ou oramos essa prece, nós ainda não percebemos o que está em cada palavra que a gente está proferindo. Todo mundo canta,
mas na hora de exemplificar, poucos conseguem de fato entender esse processo. Valquíria, qual a melhor conduta que nós poderemos ter em toda a nossa vida, independente de religião, independente de qualquer coisa que eu possa aprender? Qual a melhor forma de me tornar um ser humano de fato que está buscando os ensinamentos do Cristo? Toda a nossa existência, sem lermos um só livro, ela se resume em: não faça com o teu próximo aquilo que você não suportaria que fizessem com você. Porque se nós formos para o mandamento, amar ao teu Deus como a si mesmo e amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, nós não sairíamos do lugar. Porque a dimensão de Deus, ela é muito diferenciada de humano para humano. O próprio livro dos Espíritos, na questão número 1, o que é Deus, ele não pergunta quem. Lógico que se não é quem, não tem forma. Mas nós humanos queremos dar uma forma para entendermos esse ser supremo, essa inteligência norteadora do universo. Então, se a própria percepção de Deus, a compreensão de Deus, ela é complexa, imaginemos amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não entendo nem o que seja Deus. Porque nessa concepção intelectual nós nunca entenderemos. Nós só entenderemos Deus pela percepção espiritual, independente da religião, independente daquilo que você tenha como conhecimento. Nós só perceberemos através dessa percepção extrasensorial. Como eu vejo Deus na natureza, em cada um, do zigoto ao nascimento, nas estações do ano, como o ar que eu respiro está em todo local, é indispensável para que eu possa estar aqui. Então esse é o primeiro passo. E amar ao próximo como a mim mesmo, nesse mundo em que se propaga diuturnamente miséria, notícias que estão deixando a humanidade perplexa, embotada afetivamente. Então, se eu não consigo entender como que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, se eu ainda não tenho essa evolução, então eu posso já não fazer para o meu próximo aquilo que eu não suportaria que fizessem comigo. E aí, meus irmãos, nós passamos a respeitar cada um que se aproximar de nós, desde os animais, com aquele olhar puro que eles têm, com aquele amor incondicional. Você passar o dia inteiro trabalhando e o animal ficar com pouca água e não tivesse alimentado, e você chegar à noite em casa, ele te recebe com a maior alegria do mundo. Ele ganha, ele abre aquele canal e você diz: gente, eu sou amado. O animal, ele tem essa capacidade de filtrar tudo aquilo que a gente traz de estresse, de cansaço, de muitas vezes um pouco de desânimo. E ele traz aquela alegria, pula e quer ficar perto da gente. E muitas vezes a gente está morando num lar com pessoas, mas a gente está se sentindo solitário. Cada um no seu quarto, cada um no seu mundo particular. Cada vez mais escasso as reuniões, os momentos em família, o jantar, o almoço, o café da manhã juntos.
cada um com o seu aparelho de celular, cabeças baixas. Qual foi a última vez que se conseguiu olhar no olho de fato de um filho, de um companheiro, de um irmão? Qual foi a última vez que você conseguiu deixar o seu celular de lado e ouvir aquela sua avó, a sua mãe idosa, repetir pela 10ª vez a mesma história? Qual foi a última vez? Meus queridos, há 6 meses e meio meu pai partiu. Meu pai sempre foi um estudioso da doutrina espírita. Meu pai sempre nos orientou acerca da passagem no plano físico e sempre disse: passa rápido. Todo esse consolo que nós conseguimos ter foi através de ensinamentos que meu pai colocou desde muito cedo em nossas vidas. Aproveite o hoje. Papai sempre dizia: é o dia mais importante. Hoje, abrace, beije, faça um carinho, uma palavra em alguém que de fato vai fazer a diferença, tanto para você como para ela. Eu pergunto, meus amigos, qual a última vez que nós falamos algo bacana, que vem de dentro, que a gente olhou com amor para alguém que a gente está compartilhando esse momento existencial, que a gente agradeceu? Bom dia, bom dia. As pessoas acordam mudas. Como você está? Às vezes a pessoa está gritando socorro, se terceiriza falar com essa pessoa, às vezes até busca um profissional, porque não existe diálogo. E muita gente diz: Valquíria, eu tenho muita dificuldade em falar o que eu sinto dentro da minha casa, porque nós não temos diálogo. Mas nós temos várias formas de nos aproximar do nosso próximo. Muitas vezes nós vamos ser exemplos na rua. Nós somos trabalhadores, cuidadores dos outros, e dentro de casa, as pessoas que estão próximas, que foram planejadas nesse nosso processo de reencarnação para a convivência nesse momento, nós deixamos de lado. E se criam abismos e abismos que precisam de pontes. Então sejamos ponte. Quem não tem aquele parente encrenqueiro, fofoqueiro, que nos grupos fica instigando para que possa se deliciar com as discussões familiares. Aliás, esses grupos de WhatsApp têm mais conflitos do que concórdia. Mostram que essa situação precisa ser modificada. Então, sejamos ponte. Se alguém que você ama está falando de outra pessoa, não leva isso para essa pessoa. E se essa pessoa te perguntar: você esteve ali, fulano falou alguma coisa? Não, fulano não falou nada. Muda de assunto. Não vamos de forma alguma promover na vida de quem quer que seja algo que, se acontecesse conosco, ficaríamos imensamente machucados. O ano está chegando ao fim. Estamos aqui diante de um quadro de pandemia que, no mínimo, nos colocou, no mínimo, diante de tanta dor, próximo das pessoas que amamos. Nós ficamos fechados em casa com as pessoas que amamos, ou afastados para proteger daqueles que não podíamos estar perto. Foram 2 anos praticamente, que eu não comemorei o aniversário da minha mãezinha, que é idosa, por conta do lockdown, por conta de uma situação que ela não havia se vacinado e que eu não podia comprometê-la, porque o que ninguém percebe e que a pandemia trouxe é que, se eu não tenho medo do vírus, ou se eu tenho 3 vacinas, que hoje, por ser da área da saúde, eu tive o benefício de já ter tomado a 3ª dose, porque lidamos com pessoas diariamente
fisicamente. Paciente, quando chega na clínica, que chora, que os olhos lacrimejam, a primeira coisa, ele vai assoar o nariz. Então, por termos contato direto com o nosso paciente, muitos querem um abraço. Eu não vou me negar a abraçar uma pessoa sofrida. Eu estou de máscara, eu me protejo, mas eu não me nego a abraçar. Eu não posso me negar a abraçar uma pessoa que naquele dia só quer um abraço. Eu não posso. E essa pandemia diz que nós somos responsáveis, nós somos, porque nós somos vetores. Então, como é que é uma coisa que não vai acontecer só comigo, que eu posso passar para as pessoas que eu mais amo, e muitos não estão se dando conta disso. Quantas separações, meus irmãos, na pandemia. Quantos casais não suportaram a convivência dentro do lar? Porque eles estavam distantes. Porque a vida e a rotina antes da pandemia dava a falsa sensação de estarem juntos. Quantos perderam seus familiares? Eu perdi o meu paizinho, não foi de Covid, foi de um câncer muito fulminante. Ele não sabia nem que tinha a doença. Do dia que ele descobriu o câncer, para ele partir foram 30 dias. Quantos de nós está perdendo tempo, o hoje, com bobagens, com mágoas, com melindres, com orgulho, vaidade, que são as verdadeiras ervas daninhas que o Evangelho nos convida em cada palavra para que possamos exterminar nas nossas vidas. Queridos, nós somos muito gratos, todos nós que já conseguimos compreender o Consolador prometido por Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, esses autores maravilhosos que vêm nos dar esperança, que falam do além-túmulo, que falam que se você cometeu algo, por mais grave que seja o que for que você fez, que o nosso Pai é misericordioso e que você vai passar pelo remorso, porque você precisa passar pela dor de ter cometido algo, mas que você também vai ter a oportunidade da reparação, porque o nosso Pai é amor. E todas as vezes que a gente se distancia desse amor, a gente sofre, porque a gente fica na sombra da descrença, na sombra do desânimo, na sombra da dor. Todos nós iremos sentir dor, porque a dor era inerente a qualquer um, mas a forma como iremos enfrentar, a forma como iremos superar, é uma escolha pessoal de cada um. Essa coragem da fé que nós precisamos nos firmar. Se eu acredito no que eu estou aprendendo dessa doutrina consoladora, se eu tenho exemplos vivos de irmãos que trazem depoimentos, se eu tenho os ensinamentos do Mestre Jesus, por que muitas vezes eu continuo teimando com a minha natureza que é crística? Porque eu fico adiando essa transformação em ser melhor, em não julgar o meu próximo, em não condenar ninguém, em não levantar bandeiras de agressividade que geram discórdias. Por que eu não uso isso de forma saudável, ética, com uma conduta realmente de amor? Meus queridos, eu lembro muito de um trecho que eu ouvi de uma pessoa que eu tive a oportunidade de assistir aqui em Teresina, em que ele relata que uma das passagens do Evangelho que mais tinham mexido com ele foi quando Pedro negou Jesus.
Porque Jesus estava semeando com os apóstolos, porque ele sabia que o prazo dele aqui tinha uma data limite e ele precisava deixar os apóstolos para que a semeadura continuasse. Ele precisava deixar. E quando Jesus, depois de tantas curas, de tanta entrega, de só ter trazido amor para nós, quando Jesus disse, Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. E Pedro foi a pedra angular para o cristianismo. Pedro significa pedra, base. E Pedro disse, jamais, Senhor, jamais te negaria, porque Pedro amava muito Jesus. Só que os guardas procurando, a multidão enlouquecida, quando pegaram Pedro, disseram, diga onde é que está. E ele nega, não, eu não conheço, eu não sei de quem você está falando, eu não sei quem é o Messias. Ele negou 3 vezes antes do galo cantar, meus irmãos. E quando ele negou Jesus, ele ficou num sofrimento atroz. Por que eu trouxe a mensagem de Pedro? Porque muitas vezes a nossa conduta, ela é contrária ao amor que a gente tem pelo Mestre. Ele negou por medo. Ele estava lá acuado, os guardas todos enlouquecidos, queriam massacrar. Não, eu não conheço. Não, eu não conheço o Messias. Não, eu não conheço. Não sei quem é. E quando Pedro se depara com a figura extraordinária, amorosa, luminosa de Jesus, o remorso bate na sua alma. Bate na alma de Pedro um arrependimento atroz, porque ele se sentiu um traidor. Ele negou tudo aquilo que ele mais amou. E o que Jesus disse? Pedro, depois de, mestre, eu não sou digno de ti, mestre. Quantas vezes a gente não se considera digno do mestre? Pedro, tu me amas. Sim, mas eu lhe neguei, isso não é amor. Jesus pergunta 3 vezes, gente. Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou por que você disse que não me conhecia e nada. Jesus não fez o que a gente faz, ele não quis satisfação. E na 3ª pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu amo Jesus, então segue-me, eu precisarei de ti. Vocês estão entendendo? Quantas vezes nós negamos o Cristo, quantas vezes a nossa conduta é contrária à conduta cristã. A conduta que a doutrina espírita nos convida através do amor, da prática do perdão, da prática da caridade incondicional. Mas temos que entender quem somos nós para podermos ampliar tudo isso que já temos capacidade dentro de nós. Jesus não perguntou a Pedro por que ele negou. Jesus perguntou se ele o amava. Meus irmãos, estamos aqui hoje, na última semana do mês de novembro, início do mês de dezembro. Muita gente gosta de festa, de Natal, de comemorar. Isso é ótimo, mas forre o estômago. Dê uma ceia, um alimento a uma família que não tem perspectiva de ceia. Ceia do Cristo. Leve amor, forre estômagos, barrigas, vista o seu irmão. Porque nós não encontraremos Jesus no peru caro que está em cima da mesa. Nós não encontraremos Jesus na ostentação dos presentes que muitas vezes não podemos nem ter. Nós encontraremos Jesus no olhar de gratidão, no estômago forrado de cada um de nossos irmãos. Nunca esqueçamos disso. Nós somos aprendizes do Evangelho. Vamos, no mínimo, fazer a nossa tarefa de casa com dignidade, com amor, com respeito ao nosso próximo, seja ele quem for. E não nos enganemos.
Quanto maior o desafeto em nossa família ou na nossa caminhada, maior o nosso compromisso com aquele espírito. Precisamos aprender a ajoelhar a nossa alma e entender que muitas vezes as dores, elas são provocadas para que possamos desenvolver a forma mais genuína de amar. Então, a dor da incompreensão, a dor da desvalorização, às vezes, de uma pessoa que você se dedica, não dê para receber em troca. Não dê. Dê porque você tem algo para oferecer. E não espere nada em troca. Lembremos da prece de São Francisco de Assis. Então, vamos exemplificar a conduta espírita através da conduta cristã e através de atitudes que realmente façam a diferença na vida do nosso próximo, para que possamos receber isso em nossos corações. Essa é a proposta. Eu achei um tema importante para que a gente aborde. E quanto mais a gente buscar consolar almas, mais a gente vai estar grato e agradecido com a nossa própria alma se sentindo consolada. Essa é a proposta de hoje. Vamos refletir sobre tudo isso. Vamos seguir a nossa caminhada, mas vamos realmente fazer a nossa parte. Não ficar olhando se o teu irmão faz, se o teu colega de casa espírita, católica, evangélica ou de outra religião faz ou não faz. Faça no silêncio da caridade maior. Ouça. Muita gente quer falar. Abrace, mesmo que de longe. Cuide para que você possa de fato fazer a diferença em toda essa trajetória. Então, eu ainda me emociono muito quando eu lembro do meu pai, dos ensinamentos do meu pai, me emociono profundamente, mas tenho uma gratidão imensa por todos os ensinamentos que ele passou para nós, porque a vida inteira foi. O hoje é o dia mais importante para nós. E sempre, todos os dias, bom dia, eu amo vocês, boa noite, fiquem com Deus, vão com Deus, eu estou aqui. E por mais que tenhamos passado por situações também difíceis, porque toda família tem suas dificuldades, a gente não consegue nem lembrar do que nos feriu. Tamanha é a nossa gratidão pelos ensinamentos que nós recebemos. Então, vamos eliminar esse lixo de nossa alma que provoca dores e lembranças amargas. E vamos fazer uma faxina profunda e transformar a nossa vida em ação no bem, em prática do amor, em gratidão. E se às vezes se emocionar, quiser chorar, não sabe o que fazer, chora, chore, ore, transforme. Quando dói, chore. Quando tiver sem força, ore. E quando quiser sair da situação, transforme. E aí sim, continuaremos muitas vezes com cicatrizes, mas com a certeza de que tudo passa e de que o amor, de que os laços que estamos construindo e de que Deus e nós somos eternos. Então, que a paz do nosso Mestre fique em cada um de nós. Quem quiser ficar à vontade, quem quiser fechar os olhos, mentalizar aquela pessoa que está precisando, que às vezes você magoou ou que te machucou, aquela pessoa que não está mais no plano físico, as pessoas que nós somos imensamente gratos, e vamos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede em cada segundo de nossa existência. Obrigada pela bênção da vida que pulsa dentro de cada um de nós. Obrigada pela bênção da família, de onde nascemos, as pessoas que convivemos. Obrigada por cada superação, por cada conquista,
Obrigada quando conseguimos de fato perdoar aquele que nos machucou, porque o nosso coração abranda. Obrigada pela Mãe Natureza, pela fauna, pela flora, os nossos animaizinhos, pelos teus ensinamentos, por toda semente que tem lançado no nosso solo, para que possamos ir até a Ti, por nossa própria escolha, obedecendo ao nosso livre-arbítrio. Obrigada, nossa querida doutrina cristã, doutrina espírita, que tem o estandarte da prática da caridade como a única forma de conseguirmos ascender a Ti. Abençoa a cada um de nós, teus filhos, cada criança, cada idoso. Abençoa a cada família, mãe, pai, avô, a cada animalzinho. Que possamos fazer do nosso planeta um planeta melhor. Que possamos assimilar os teus ensinamentos de forma positiva. Que possamos externar os teus ensinamentos através de uma conduta cristã. Abençoa a cada bebê, a cada idoso. Abençoa a cada um de nossos irmãos, desde aqueles que estão nas praças, nos vícios, nas dores, aqueles que estão cuidando, aos anjos, a todos aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que estão sentindo dificuldade, Senhor, e que precisam muito de nossas preces e orações. Que possamos ser um veículo de amor, que possamos entender esse amor numa dimensão muito maior do que conseguimos até agora. Que a Tua paz, que a Tua luz se faça em cada um de nós, hoje, agora e para sempre. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva cada um de nós em seu manto luminoso, que o nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, seja a nossa bússola norteadora e o Teu Evangelho possa sempre nos guiar para que não nos afastemos de nossa dimensão luz. Sê conosco, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Até a próxima, queridos. Muito obrigada.